A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje estaremos dando início aqui o terceiro áudio sobre um homem chamado José, né? Nós estamos estudando um pouco aqui a vida dele, entendendo um pouco a situação que aquele homem chamado José passou. Nós temos o título aí desse estudo, que é Romanos capítulo 12, verso 17, né? A ninguém deveis pagar mal por mal, pague o mal com o bem, né? Mas abre a sua Bíblia aí agora em Gênesis 42, do 7 ao 24. Gênesis 42, do 7 ao 24. Eu quero estar lendo porque estamos no terceiro áudio, né? E vamos entender um pouquinho mais sobre a vida dele. Olha só. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos alimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou de seus sonhos, que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra? E eles lhes disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviei-me dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda de 3 dias. E o terceiro dia disse-lhes José: fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homem de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis, e eles assim ficarão. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava-nos, porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Irmãos, eu fiz questão de ler esse texto todo para que vocês tivessem uma noção do que estava acontecendo, né? José estava à frente deles e, de repente, José começa a exigir que traga o seu irmão mais novo. E eles não sabem que é José que está falando ali. Então eles começam a falar: poxa, mas e agora? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trazer o nosso irmão mais novo? Como podemos fazer isso? Então começou a ficar complicado para eles. Porque eles tinham essa ocasião de que... nessa ocasião que eles enganaram seu pai, e agora o sangue do seu irmão que já morreu estava sendo requerido ali. Então eles estavam preocupados com aquela situação, né? E agora, como vamos voltar? Um vai ficar preso, e quando a gente voltar lá, o que dirá o nosso pai? José agora cria uma situação onde ele pede para deixar um deles preso, até trazer os irmãos mais novos, no caso, Benjamim. Mas Jacó recusa, e Rúben diz: mata meus 2 filhos,
se eu não trazê-lo de volta. Agora a situação começa a ficar complicada dentro do lar deles, porque Faraó quer o jovem mais novo. Faraó não, desculpa. José quer o jovem mais novo. E assim prendeu Simeão. A situação começou a ficar complicada. Por isso que, irmãos, temos que tomar cuidado com o caso da mentira. Porque a mentira, uma certa hora, ela nos pega. E faz com que ficamos sem jeito, a não ser falar a verdade. A situação começou a complicar na vida deles. Mas Jacó recusa e Rúben fala, olha, se eu não trazê-lo de volta, pode matar meus 2 filhos. Ele se garantia de trazer de volta. Mais tarde, ao acabo da comida, né? Acabou toda a comida. Jacó envia eles para comprar mais no Egito. Então vai lá, compra mais comida. Mas Judá lembra o pai em dizer que não poderiam voltar sem o jovem. Papai, como é que a gente vai comprar comida no Egito, sendo que o senhor não permitiu nós levarmos o nosso irmão mais novo? E Simeão lá na cadeia. Então, fica aquela situação. Jacó, na mente dele, tinha perdido um filho por causa da mentira dos seus irmãos. Agora, como é que ele vai soltar o outro mais novo que ele tem? Não podia soltar. Mas mesmo assim, agora Judá agora é Judá que diz que será réu de crime para com ele, para sempre. Isso está lá no verso 9 do capítulo 43. O próprio Judá falando, não, eu vou ser réu de crime. Vocês lembram que lá no comecinho, Rúben falou para não fazer mal com o menino? Para lançá-lo numa cova, mas não fazer mal no menino? Então, e depois Rúben saiu. Quem chegou? Chegou Judá. E Judá teve a ideia de vender José. Então, naquele momento, aconteceu isso com os dois. De novo a história se repete. Agora Rúben fica preocupado. E ele disse a eles, olha, tá vendo? Esse sangue não cairá sobre mim, porque eu não fiz nada contra o jovem, mas vocês venderam ele. E quem foi que deu a ideia? Judá. Agora Judá vem falar com o pai. E lá no capítulo 43, a situação começa a ficar complicada, porque José, para eles, sumiu, morreu. E aquele homem, aquele varão do Egito, quer o jovem mais novo. José manda preparar um banquete para o reencontro, né? Acontece que eles vão. José agora fica preocupado e ansioso de encontrar. Vamos ler lá esse reencontro de José e Benjamim. Como que aconteceu? Lá no capítulo 43, do verso 26 ao 34. Vamos lá. Gênesis 43, do 26 ao 34, diz assim. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali um presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou, como estavam? E disse, vosso pai, como estavam? E disse, vosso pai, o velho, de quem falastes, está bem, ainda vive. E eles disseram, bem, está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou-se os olhos e viu Benjamim. Lembram que José tinha sido vendido e fazia muitos anos que não encontrava seu irmão. De repente, ele levanta seus olhos e olha o seu irmão Benjamim, sem que ninguém saiba que são irmãos. Seu irmão, ali num cantinho quieto, filho de sua mãe, lá verso 29, e disse, este é o vosso irmão mais novo? De quem me falastes? José pergunta a eles. Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. Então José, ele não estava suportando. Aí ele de repente saiu daquela sala e começou a chorar. Chorava, chorava, chorava. Porque não era momento de se revelar, mas ele estava de frente dos seus irmãos. Lembra da profecia? Se cumpriu que eles se curvaram a ele. E entrou na câmara e chorou ali por muito tempo. Verso 31. Depois lavou seu rosto e saiu. E conteve-se e disse, pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios, que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podiam comer com eles o mesmo pão, junto com os hebreus, porquanto isso para os egípcios era uma abominação. Verso 32. Veja o verso 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que
a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. A situação estava meio complicada ali para todo mundo, né? Ninguém estava entendendo bem o que estava acontecendo, mas José estava ali reencontrando seus irmãos com poder e glória. Ele estava dando um banquete a seus irmãos, sem com que eles soubessem que ele era José. E agora ele estava revendo o seu irmão mais novo. E ele estava ali se segurando para não fazer nada, mas ele tinha que fazer. José cria uma astúcia, onde manda pôr o seu copo de prata no saco de mantimento do mais jovem. E depois de dispensá-los, eles envia guardas para prendê-los, porque ele vai dizer que roubaram aquele copo, né? Veja o que os filhos de Jacó disse lá no verso 9, 10, 11 e 12 de Gênesis 44. Olha só. Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do seu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele quem se achar será meu escravo, porém vos sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Lógico, né, irmãos? Propositalmente, ele mandou colocar lá, porque era uma astúcia para que segurasse o seu irmão mais novo. Então rasgaram seus vestidos e carregou cada um seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José, que é isto? Que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Tudo era um plano. A astúcia da vida pode acontecer isso conosco, irmãos. Por isso que eu estou falando. Cuidado com o que a gente faz oculto hoje. Amanhã pode ser revelado. Amanhã pode fazer o que estava acontecendo aqui. Veja o que aconteceu. Eles agora estão lá dentro da casa dele tentando implorar para soltar aquele menino, porque o pai já perdeu José. O pai acha que um animal feroz matou José. E agora, se eles voltarem ao pai sem Benjamim, o bicho vai pegar para eles. Agora, do mesmo jeito que Judá teve a ideia de vender José, agora ele mesmo se humilha para soltar o jovem. Agora ele faz de tudo para que aquele jovem seja solto, para que a salvação fique com eles. Porque a salvação ali era continuar com Benjamim. Já tinham causado sobre o pai uma grande tristeza. Irmãos, essa história nos mostra como Deus pode fazer aquele que está lá embaixo se tornar lá em cima. Aquele que foi humilhado ser exaltado. Deus pode. Lembram que José estava na cadeia? E o texto dizia que Deus era com ele. José estava passando várias afrontas e o texto dizia que Deus era com ele. Você às vezes pensa que na sua dificuldade Deus não está contigo. Essa história de José é comprida, estou contando ela em vários áudios, mas eu estou querendo dizer para você que mesmo nessas afrontas que você está passando, Deus é contigo. Está na cadeia? Deus é contigo. Está na cova? Deus é contigo. Está no veneno, na situação complicada? Deus é contigo. Mas como ele pode ser comigo se eu estou passando dificuldade? Calma. Tudo tem seu tempo. Tem tempo que você tem que passar por isso. E tem tempo que você pode ser exaltado. Amém? Hoje nós terminamos esse áudio aqui e amanhã o último áudio sobre a história de José. Espero que vocês tenham aprendido. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quero passar agora mais uns abraços. Quero mandar um abraço para o meu irmão Israel e a minha irmã Regina. E os grupos União Vitarella, Crescendo com Cristo, Vasos dos Vasos do Iburá, Família do Carmo e Agregado do Ur. 10. Os Profetas de Cristo, do Iburá e Verdadeiros Adoradores, né? Estou mandando aqui os abraços para vocês que me pediram, né? Quem me pediu abraço, segure mais um pouco, porque tem muito abraço para mandar. Quero mandar um abraço também para a Aline e o marido Ézio, e os filhos Gabriel, Rafael e a Jordana, de Minas Gerais. Também quero mandar um abraço para o grupo do Círculo de Oração, da Igreja da Assembleia de Deus Mistério Perus, e a administradora Irmã Helena, cidade de Colídero. Quero mandar um abraço para o grupo Povo Escolhido de Deus e a minha irmã
piedosa. Amém? Tá aí o abraço que vocês me pediram. Quero mandar um abraço para o grupo Ebenezer, da irmã Evelyn, de Mogi das Cruzes. Também quero mandar um abraço para o grupo Irmãos Carvalho e o irmão Francisco de Goiás. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Último abraço, quero mandar um abraço para o grupo Cafezinho com Jesus do Pará, pastor Laércio Carlos. Deus abençoe a todos e amanhã tem mais abraços. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.